Saudações, torcedor Coxa Branca, começando o nosso pós-jogo de Coritiba 2, Chapecoense 1, um jogo desesperador no Couto Pereira, mas em que a gente conquistou os 3 pontos, que é o que de fato importava. Então, falar tudo sobre essa partida, antes se puder, deixe seu like e se inscreva no canal. O que podemos falar resumidamente sobre esse jogo, sobre a atuação do Coritiba? Tem muita coisa para falar, né? Principalmente lesões, um segundo tempo ali com uma postura complicada do Coxa. Mas no primeiro tempo tivemos um Coritiba tentando fazer valer o seu mando de campo, sem muito sucesso. Não conseguiu exercer uma pressão muito grande sobre a Chapecoense. Aí esbarramos em algumas questões técnicas e que eu sempre falei muito. Tivemos, infelizmente, já fiz até um vídeo sobre isso, quem não viu, mas hoje, nesse vídeo de agora, falar pela primeira vez da lesão do Lucas Ronier, uma infelicidade extrema, perder um jogador aí por quase um ano, ruim para o clube, ruim para ele, que tem a carreira interrompida aí por um longo período, mas analisando dentro de campo é o que eu vinha falando há muito tempo. O Josué, já puxando para o assunto que eu gostaria, ele fica muito sozinho quando não tem o Ronier, que é o único jogador que consegue conversar com ele em campo. E a gente já tinha visto isso nas partidas que o Ronier estava machucado antes da pausa da Copa do Mundo. Era só o Josué que tinha ali a capacidade de criar algo diferente. Quando o Ronier voltou, eles conseguiam dividir um pouco, mas o Ronier jogou poucas partidas nessa volta, né? Começou no banco contra o Palmeiras, depois foi titular nas outras duas e estava voltando a recuperar ali o ritmo de jogo e infelizmente se machuca. E aí no jogo de hoje a gente viu o reflexo dessa falta de companheiros para o Josué, porque o Coritiba tinha a bola no pé, não importa qual jogador que fosse, o jogador podia ter opção de fazer uma jogada mais avançar com a bola, dar um passe, e todos procuravam o Josué. Eu tenho oportunidade para frente? Não, eu vou pisar na bola, vou procurar cadê o Josué e vou entregar a bola para o Josué e ele que resolva. Muitas vezes ele resolve e muitas vezes não tem como, porque é complicado. Todo jogo a bola passar ali 30, 40 vezes no teu pé, toda jogada você ter que decidir. Isso mostra talvez um pouco da falta de qualidade do elenco, da falta de qualidade técnica para conseguir propor o jogo, cada jogador ter a iniciativa de fazer isso, e também, como eu falei, a iniciativa, a decisão de cada jogador, eu mesmo vou tentar fazer alguma coisa. Não, joga a bola no pé do Josué, a minha parte eu já fiz, já roubei a bola, agora é ele que resolve. E muitas vezes não dá certo. E aí no primeiro tempo, Coritiba tentando ali alguma coisa, só foi criar basicamente nas bolas paradas, escanteio com o Josué, o Kozer não alcança a bola, o Sebas recupera, o Kozer cabeceia novamente para fora. E aí depois tem o escanteio do gol, o Josué cobra. Felizmente, algo que às vezes eu pego no pé dele, o Josué insiste muito na fatiada, ele tem muita qualidade nisso, mas às vezes não precisa, né? Às vezes pode bater normal na bola e quando ele bateu normal acabou saindo o gol do Thiago Kozer e ali foi um alívio, porque era o mais difícil. Num jogo como esse, o mais difícil era fazer o primeiro gol, porque se não faz ali no primeiro tempo, ia virar um desespero no segundo tempo, a bola não ia entrar. A gente já viu jogos assim no Couto Pereira, desde o ano passado a gente está vendo como é uma equipe que tem extrema dificuldade em criar, em fazer gol. É basicamente o time do ano passado, né, tirando uma peça ou outra. Então, felizmente saiu o gol. Depois tivemos o segundo gol do Coritiba, cruzamento ali do Brian Campo, que já estava no lugar do Josué, que saiu machucado, uma lesão muscular. Depois eu falo mais sobre as lesões. O Ocampo cruza e o Jaci cabeceia, impedido, faz o gol. E aí acontece todo aquele problema. O Jaci vai comemorar, pula ali no túnel que vai para o vestiário e se machuca. Deu para ver ali depois, ele volta cambaleando até acabar o primeiro tempo, ele estava com muita dor. Isso para mim acende um debate que é uma coisa, uma obviedade de se falar. Já aconteceu isso. Ali acho que foi em 2014 com o Joel, né? Ele faz o gol contra o São Paulo, cai. Agora aí, 12 anos depois, acontece a mesma coisa. E é muito perigoso, né? É uma irresponsabilidade do clube não se precaver quanto a isso. O jogador pode cair ele de muitas maneiras. É uma escada, o cara pode cair, torcer o pé,
quebrar um braço, bater a cabeça, pode acontecer muita coisa grave numa situação dessa. Então o clube precisa se preparar. Já são 2 episódios disso e, por coincidência, 2 jogadores do Coritiba, que é o time da casa, que além de tudo conhecem o ambiente, sabe que tem ali, sabe que tem o túnel ali, mas na hora da adrenalina do gol esquecem e acabam se machucando, né? E esperemos que não seja uma lesão muito grave do Jaci. Eu acho que não, deve ter sido uma pancada, tanto que ele conseguiu continuar mesmo com dor. Imagino que tenha sido mais o susto ali, a dor do momento. Imagino que não tenha uma lesão mais grave. A gente espera que seja assim. E o primeiro tempo foi basicamente isso. Uma outra coisa que eu queria destacar do primeiro tempo é em relação ao La Vega, que foi o substituto do Ronier, e algo que eu vinha criticando em relação ao Coxa de jogos anteriores e do Coritiba como um todo, que um time que não chuta. É um time que eu até mostrei as estatísticas no vídeo do pré-jogo. O Coritiba é um time que finaliza muito pouco a gol. E hoje o La Vega teve 2 oportunidades ali no primeiro tempo. Mesmo marcado, ele tentou chutar de fora da área. E é algo que você não vê nenhum jogador do Coritiba fazendo. Que bom que fez. Teve a iniciativa de fazer isso. Não deu em nada, mas só vai acontecer gol nessas circunstâncias se tentar. Ele tentou. Aí vamos pro intervalo. A gente já tinha perdido o Josué pela lesão muscular. A gente espera que não seja nada muito grave. Depois eu vou mostrar o intervalo que a gente tem para as próximas partidas, para ver qual é a probabilidade de que ele volte. Lesão muscular ali, se não for nada tão grave assim, 15 dias, 3 semanas. Então dá para pensar nesse prazo, se não tivesse sido nada muito mais grave ali em 20 dias mais ou menos. Além disso, volta do intervalo sem o Bruno Melo, que já tinha um cartão amarelo, estava com dor no joelho também, já aproveitou e já tirou ele. Entra o Felipe Jonathan. Então, a gente perdeu, se for falar a verdade, perdemos 2 jogadores por lesão, né? O Bruno Melo aproveitou um pouquinho a situação do cartão, mas ele volta ali do vestiário com gelo no joelho. Então perdemos ali 2 jogadores com lesão. O Brian Ocampo e o Jaci voltam para o segundo tempo. Só que com 2 minutos o Ocampo viu que não dava mais. E quem estava acompanhando ali no estádio não estava olhando exatamente para o lance, ficava de olho no Jaci e no Ocampo que estavam machucados. Isso no primeiro tempo ainda. O Ocampo não estava conseguindo andar. Provavelmente ele deve ter feito ali um tratamento, recebeu o spray milagroso ali no intervalo, achou que dava. Não deu, voltou com 2 minutos, teve que ser substituído. Quando viram que ia ter que substituir, o Jaci já percebeu também que seria a melhor oportunidade para ele sair, porque ele não estava bem, porque se o Ocampo sai, seria a segunda janela de substituições. Se dá 5 minutos, o Jaci vê que não dá mais, a gente queimaria todas as janelas de substituição muito cedo. Então foi uma decisão inteligente. E aí no lugar do Ocampo entra o Vini e no lugar do Jaci entra o Rodrigo Moledo. Vou até abrir aqui o campinho, daí a gente deixa com as formações aqui. Aí o Coritiba ali no começo do segundo tempo tem o seu melhor momento no jogo, que a Chapecoense vai com tudo para cima. A Chapecoense estava de franco atirador no jogo, não tem mais nada a perder, já está virtualmente rebaixada, perdendo o jogo vai ficar se defendendo para quê? Foi com tudo, abriu espaço para o Coritiba. Aí o Coxa teve ali até mais ou menos os 8, 10 minutos do segundo tempo a sua melhor fase no jogo, que foi no momento que La Vega, Lançano e Breno Lopes no espaço se encontraram. O Breno Lopes com espaço é outro jogador, né? Primeiro tempo ele estava desaparecido, segundo tempo, quando teve espaço, ele infernizou, pelo menos nesses minutos aí, a zaga da Chapecoense, só que não saiu o gol. Primeiro, o Pedro Rocha perdeu uma oportunidade, depois o Vini Paulista chutou na trave. Aí o Coritiba morreu, não conseguia mais ficar com a bola, não conseguia ameaçar no contra-ataque, e virou ali um jogo de ataque contra defesa contra o Lanterna do campeonato, que tem 10 pontos na competição e venceu uma partida. O Coritiba não conseguia sair de trás, o meio-campo não conseguia reter bola. A gente tem que deixar aí o desconto, porque o time foi completamente destruído. A gente já começa com o desfalque de um dos nossos melhores jogadores, que é o Ronier. Isso com certeza já desestabiliza a equipe. E aí, ao longo da partida, você perde o Josué, você perde o Bruno Melo, você perde o substituto do Josué, você perde o Jaci. Resumindo, o Coritiba perdeu o melhor atacante que ele tinha, que era o Lucas Ronier.
O Coritiba perdeu o melhor meio-campista que ele tinha, que era o Josué. Ele perdeu o reserva do Josué, que nem deveria ser o reserva do Josué, mas é o Ocampo ali, pela circunstância do elenco, pelo Gustavo não ter dado conta do recado. O Ocampo virou o reserva imediato. Ele entra e se machuca, a gente perde o nosso melhor zagueiro, a gente perde nosso lateral esquerdo titular. Então, assim, poucas vezes eu me lembro de um jogo assim com situações tão adversas na questão de lesões. Eu vou lembrar, eu acho que é um jogo ali em 2013, se eu não me engano, que tem uma sequência de lesões assim, na época que ainda eram 3 substituições e todo mundo se machuca. Eu lembro que uma das substituições que teve naquele jogo foi o Anderson Aquino, que, se eu não me engano, entrou e já saiu. Enfim, veio na minha cabeça esse jogo como comparativo. Mas voltando aqui à nossa realidade 2026, é um negócio inacreditável o que aconteceu isso hoje. E isso pode comprometer muito o futuro do Coritiba. E só fechando aqui a análise do jogo antes de falar de elenco e de falar de futuro, Coritiba muito pressionado ali, parou de conseguir jogar aos 10 do segundo tempo e foi pressionado o tempo todo. E aí surgiu para mim um dos melhores em campo, que foi o Rodrigo Moledo. Primeiro detalhe na questão do Moledo foi que ele ultrapassou o Maicon na hierarquia do elenco. Isso já estava sendo um pouquinho debatido aí nos bastidores, mas hoje ficou evidente isso. Na hora que precisou de um outro zagueiro, o Seabra recorreu ao Moledo, que fez uma partida espetacular. Ganhou todas as jogadas por cima, todas, e ainda salvou o que poderia ser o gol de empate do Chapecoense. Ali o Coxa completamente acuado dentro da própria área. O Rodrigo Moledo salva uma bola de cabeça que provavelmente seria gol. Que seria um desastre, né? Tomar um empate da Chapecoense naquele momento do jogo. O Coritiba não teria força nenhuma para reagir. Então, atuação excelente do Moledo. Lembrando, os jogos que ele fez, eu posso esquecer de algum, mas que eu me lembro de cabeça, ele entrou a primeira vez contra o Inter, foi bem, fez gol. Aí teve o jogo contra o Santos na Neoquímica Arena, que ele foi um dos melhores em campo. E hoje novamente entra e é um dos melhores em campo. Então, para todo mundo que criticou o Rodrigo Moledo, eu incluso, criticou a renovação dele, então ele cala a boca de todo mundo mais uma vez e se mostra um jogador extremamente útil. Aí o Coritiba consegue segurar o placar, vai ali arrastando o tempo. A Chapecoense tem suas dificuldades técnicas óbvias, né? Até porque está em último lugar no campeonato, venceu um jogo só, até que acha o segundo gol, uma jogada que a bola sobra no lado esquerdo para o Tinga, todo mundo achando que ele faria ali o cruzamento para a área. Ele tem uma decisão muito inteligente, porque vai cruzar para a área. Quem que tem na área? O Pedro Rocha, que não ganha de ninguém. Uma atuação terrível do Pedro Rocha, o pior em campo, até o lance que eu estou falando agora. E provavelmente na área estava o Breno Lopes estava mais perto do Tinga, né? Eu não sei mais quem estava na área junto com o Pedro Rocha. O Tinga olha para a área, vê que não vai sair muita coisa, ele inverte a bola para o Lavega. E aí o Lavega, um jogador muito incisivo, domina a bola já pensando no que vai fazer, joga para o fundo e cruza para dentro. E o Pedro Rocha faz o gol. Tinha uma pessoa que falava que às vezes um jogador só o gol salva, né? Eu não sei nem se o gol salva a atuação do Pedro Rocha hoje, porque foi assim de chorar o que ele fez no Couto Pereira hoje. Errou tudo do que tentou, tudo. Não conseguia segurar a jogada. Coritiba ali no segundo tempo, naqueles minutos que teve o contra-ataque à disposição, ele mais atrapalhou do que ajudou. E aí no fim do jogo tem a oportunidade. Ele já tinha perdido duas chances, uma no primeiro tempo no passe do Thiago Santos e outra no segundo no passe do Breno Lopes. Na terceira oportunidade ele aproveita. Que bom, pelo menos isso, né? Até porque se perde ali, pelo amor de Deus, né? Mas aproveitou a chance. Para mim, nem isso salva a atuação dele, mas é o que eu falo há algum tempo. A gente não tem outro jogador para colocar ali. Não tem, porque não foi contratado. Então, fomos com ele. Aí, logo depois do gol, antes de fazer o gol, esse segundo gol, quando a jogada está acontecendo, o Seabra já tinha chamado o Maicon estava pronto para entrar, e aí sai o gol. Não sei se sairia o Pedro Rocha ou não, mas ali já viu que não. O Seabra já percebeu que não ia conseguir tirar o time de trás, então já que é para tomar sufoco, vamos tomar sufoco com uma defesa completamente bem armada, né? E ia colocar o Maicon. Felizmente, já com o segundo gol, o Maicon entrou numa situação mais favorável de partida. Destaques positivos da partida de hoje e alguns comentários. Pedro Morisco, pouco exigido, teve ali um chute de fora da área que ele defendeu bem.
a bola acabou indo mais no meio, ele valorizou a defesa. Teve um cruzamento que ele saiu muito mal, saiu perdido no lance. Felizmente não saiu gol, porque estava 1-0 naquele momento. Mais uma atuação discreta do Morisco. É bom que ele vai recuperando o ritmo de jogo, né? Até porque a gente está sem o Rangel agora por uma eventualidade. A defesa, o que dá para falar da defesa? Atuação muito boa do Thiago Coser, muito boa. Ele tinha sido muito inseguro contra o Cruzeiro. Foi contra o Cruzeiro que ele e o Jaci demonstraram bastante segurança. Acho que foi contra o Cruzeiro, não lembro se foi contra o Cruzeiro ou contra o Palmeiras, mas enfim, teve um desses dois jogos que eles foram bastante inseguros. Atuação muito segura do Thiago Coser, fez o gol ainda. Aí entra na zaga o Moledo, que foi um dos melhores em campo. O Maicon, dentro do que era possível ali nos minutos que ele jogou, foi bem. E o Jaci, ali estava fazendo o primeiro tempo correto. O Coritiba foi pouco exigido na defesa no primeiro tempo, né? Outras observações, não vou falar de todo mundo, falar dos que algum destaque positivo ou negativo. Thiago Santos também muito bem, muito bem. Quando o Coritiba está sendo atacado, você ter um jogador com as características do Thiago Santos é muito bom, que é um cara que já estava jogando de zagueiro na carreira, veio para o Coritiba para ser zagueiro, então tá jogando agora na frente da área, para ficar rebatendo a bola ali é muito bom. E ainda assim ele teve algumas jogadas, teve uma bola no comecinho do segundo tempo que ele que pega a bola e faz o lançamento para o Breno Lopes. Eu não lembro se foi o lance que o Breno toca para o Pedro Rocha, talvez tenha sido, mas ele ainda conseguiu dar uma saída boa ali. Boa atuação do Thiago Santos. Lavega, para mim, o melhor em campo. O melhor em campo. O primeiro tempo ali um pouco mais discreto. O segundo tempo, o melhor momento do Coritiba no jogo foi por iniciativa do Lavega. Era ele que estava buscando as alternativas, ele sendo o Josué da vez lançando a bola para o Breno Lopes. Ele que estava sendo o termômetro do Coritiba naquele momento do jogo. E depois ainda dar assistência para o Pedro Rocha fazer o gol. E no final do jogo, para a gente ver como é o Lavega, né? O Lavega cai com cãibra, o juiz não para o jogo, ele volta com cãibra mesmo, marcando. Isso aí é o Lavega. Entrega muito em resultado, porque ele tem muita. Ele é muito efetivo nas jogadas, ele tem bastante gol, agora deu assistência também. É um jogador que produz muito, tem muita participação em gol, além de tudo, entrega muito para o time. Imagino que vai ser o substituto natural do Ronier até o fim do ano. Depois a gente vai ter que ver se vão exercer a opção de compra dele. Josué vinha ali participando de todas as jogadas, errando, acertando, mas como eu falei, tudo tem que passar por ele. Quando todas as bolas passam pelo teu pé, teu índice de erro também vai aumentar, né? Porque é probabilidade. Deu assistência para o gol, mais uma assistência para o Josué. Agora a gente tem que ver o grau da lesão dele. Breno Lopes teve o espaço que ele tanto gosta no segundo tempo e foi ali a válvula de escape do Coritiba, porque ele era o único jogador que o Coritiba tinha na frente, porque o Pedro Rocha não conta. Já puxando para o Pedro Rocha, atuação terrível. Eu acho que mesmo com o gol eu mantenho ele o pior em campo. Assim, não vou analisar o jogador da Chapecoense, é óbvio, né? Porque não nos interessa, mas do Coritiba ali, para mim, muito mal, muito mal. Fez o gol. Camisa 9, é o nosso camisa 9, apesar de não ser um centroavante, aproveitou a terceira oportunidade que teve, mas uma atuação muito fraca do Pedro Rocha. Então, da equipe do jogo, acho que é isso. Agora a gente tem a questão das lesões. Eu vou abrir aqui, fechei, mas vou abrir de volta. Vamos abrir no Campeonato Brasileiro, para a gente ver o que nos espera. Rodada 22, Coritiba já jogou. Vamos para a rodada 23. A rodada 23, o Coritiba joga no dia 15. Dia 15, que é o próximo sábado. Sábado, 9 da noite contra São Paulo. Então a gente tem uma semana de intervalo. Felizmente, né? Nesse momento que está todo mundo machucado, é muito importante, principalmente no caso do Josué, que a gente tenha tempo. Então tem uma semana para o jogo São Paulo, que é no dia 15, e depois joga no dia 23, que é um domingo, contra o Corinthians. Então, só jogos no meio de semana. Vamos puxar a rodada 25 aqui, dia 23, e volta a jogar só no dia. Aí não, a rodada não foi homologada ainda, a rodada 25, mas é na rodada do fim de semana seguinte. Então, não teremos jogos
no meio de semana de Campeonato Brasileiro nas 3 próximas rodadas. Isso é fantástico para o Coritiba, principalmente em relação ao Josué. Acho muito difícil que ele esteja disponível para o jogo contra o São Paulo, a não ser que a lesão não tenha sido uma lesão de fato, tenha sido mais um susto ali, ele sentiu uma fisgadinha e por precaução saiu. Se for isso, talvez volte, mas eu acho extremamente improvável, então acho que já dá para descartar o Josué no jogo contra o São Paulo. Aí acho que já dá para começar, se não for uma lesão grave, cogitar ele no jogo contra o Corinthians. Esperamos que seja assim, né? O Josué estando fora, a gente sem ele, quem que seria o substituto imediato? Lucas Ronier, que não volta até o ano que vem. Terceira opção, Brian Ocampo. Eu não sei o que aconteceu com o Ocampo, teve acho que uma dividida ali, né? Tem que ver se for só pancada, se tem lesão. Vamos ter que aguardar. Se o Ocampo não jogar, aí complica. Eu não vejo o Seabra dando oportunidade para o Gustavo. O Gustavo está escanteado no elenco e até agora não mostrou nada que justifique uma oportunidade. Talvez ele opte pelo que ele optou hoje. Quando saiu o Ocampo, ele colocar o Vini Paulista, fazer um meio campo com o Thiago Santos, Sebastião Gomes e Vini Paulista, e é isso que a gente tem. O Jaci, esperamos que não seja nada grave. Imagino que tenha sido ali a pancada, deve doer muito, né? Aí não consegue jogar, mas espero e imagino que não tenha uma lesão, que tenha sido só o susto e a dor do momento. Mas a preocupação mesmo é em relação ao Josué e ao Lucas Ronier, porque agora a gente perde as nossas duas referências. A gente já precisava de centroavante, a gente já precisava de primeiro volante. Agora, eu não sei, eu gostaria que nesse momento a diretoria do Coritiba tivesse no Couto Pereira, numa sala de reunião, decidindo quem que vão contratar para anunciar amanhã. O Coritiba não tem que anunciar jogador na segunda-feira, tinha que anunciar amanhã. Já está com um jogador engatilhado para anunciar um substituto pro Ronier, um primeiro volante. Se eles estavam empurrando com a barriga, o jogo de hoje escancarou como tudo pode dar errado. Hoje foi um jogo que, tirando o placar, tudo deu errado. Nós tivemos uma lesão gravíssima do nosso jogador, talvez mais talentoso e mais ali junto com o Josué, né? Jogador de linha mais talentoso. Isso já vai causar um baque gigantesco no elenco e hoje tivemos 4 lesões. Então, o Coritiba, a Tricórpia, a SAF, que seja lá quem for, departamento de futebol, se estava tentando empurrar com a barriga, hoje ficou escancarado que não dá. Não dá para você, com um elenco curto como esse, querer jogar uma Série A. Então, eu acho que eles provavelmente não iriam, mesmo com a lesão do Ronier, eu acho que eles não iriam atrás de ninguém, tá? Agora, com essa sequência de lesões e com o susto que todo mundo tomou hoje, talvez abram o olho e a gente tenha novidades durante a semana. Espero que tenha, porque se não forem atrás agora, não vão nunca mais. E passando pela situação do campeonato, que já está aberta a classificação, com a vitória, o Coxa chegou aos 30 pontos. Finalmente chegamos à casa dos 30 pontos, que fazia. Estava tão perto de chegar e nunca acontecia. Chegamos. 8ª posição para o Coritiba, uma vitória depois de 4 jogos. Nós abrimos, em relação à zona de rebaixamento, 8 pontos, que é em relação ao Inter, que é o 17º. O Inter só tem um jogo a menos, que é o jogo desse domingo. Deixa eu abrir aqui, voltar para a rodada 22, que é a rodada que a gente está. O Inter enfrenta o Palmeiras no Nubank Park, né? Agora é no Nubank Park. O Inter conseguiu aí uma injeção de ânimo com a Copa do Brasil, mas não é de se cogitar que o Inter vá pontuar contra o Palmeiras, né? Então a gente imagina, em condições normais, temperatura e pressão, que o Inter mantenha esses 22 pontos. Outras equipes que estão ali com 22, o Remo já empatou com o Galo, só passando pela rodada o Grêmio venceu o São Paulo, resultado ruim, o empate seria melhor nesse jogo. Remo e Galo 2-2, resultado ok. Coritiba e Chape 2-1, resultado maravilhoso. E Botafogo e Fluminense, bom resultado. O Botafogo está ali com a mesma pontuação do Coxa, é bom que não se distancie também. Para esse domingo, vamos prestar atenção no que a gente precisa. Cruzeiro e Mirassol, tem que ganhar o Cruzeiro, aí segura o Mirassol com 23 pontos.
já são 7 em relação ao Coritiba se o Mirassol permanecer com 23. O Mirassol tem um jogo a menos em relação à rodada 22. Esse jogo a menos é contra o Flamengo no Maracanã. Bahia e Vasco tem que dar Bahia. Bahia que dispare, não é nosso campeonato, ainda mais com essa sequência inacreditável de lesões, né? Se alguém sonhava com voos mais altos, hoje foi o dia de manter os pezinhos no chão. Então que o Bahia ganhe do Vasco. Aí mantém o Vasco na ZR com 21 pontos. O Vasco está com 2 jogos a menos. Então o Vasco iria 21 jogos, perdendo, ficaria com 21 pontos, 9 a menos do que o Coxa. É importante segurar o Vasco porque o Vasco está se reforçando. Então é um time que vai reagir em algum momento. Então é bom que segure a equipe do Rio lá embaixo. Palmeiras e Inter a gente já falou. Bragantino e Corinthians é um jogo que não nos importa, apesar do Corinthians estar um ponto atrás, não vai ficar atrás do Corinthians, né? Então, mas se for para torcer para alguém que torce para o Bragantino, que já está na frente. Santos e Atlético Paranaense. Seria muito interessante que o Santos perdesse, mas num jogo desse não tem como torcer para o adversário do Santos, né? Então que o Santos vença e a nossa parte a gente fez. E Flamengo e Vitória. O Vitória está com 26 pontos, o Flamengo tem que ganhar. Segura o Vitória iria a 22 jogos também, 4 pontos atrás do Coxa. A gente, se a rodada for favorável, se os times que estão lá embaixo não pontuarem em excesso, porque alguém vai acabar pontuando, mas se não for algo assim em demasia, o Coritiba voltou a fazer uma pequena gordura. O que falta para o Coxa nesse Brasileirão? 15 pontos, 5 vitórias. Eu acho que não vai precisar de 45 pontos, tá? É muito raro precisar de 45 pontos. Inclusive, o único time que até hoje caiu 45 pontos foi o próprio Coritiba em 2009. Geralmente precisa de menos. Mas por garantia, a gente está calculando ali 45 pontos. Um cálculo mais livre, eu pensaria em 4 vitórias, chegaríamos ali a 42, arranja mais 1 ou 2 empates, 43, 44. Eu acho que se livra. Faltam 16 jogos. Eu estou fazendo em todas as análises de campeonato e dos jogos que faltam para o Curitiba, eu estou tirando os 2 últimos, que é contra Palmeiras e Flamengo. Então faltam 14 jogos para o Curitiba nessa conta conservadora, eliminando as 2 últimas partidas. Então teria que vencer ali pelo menos 4 ou 5 em 14. Dá para fazer. Felizmente o primeiro turno foi muito bom, com muito ponto, mais ponto do que o investimento que o Coritiba fez permitiria sonhar, mas a gente garantiu ali uma pontuação boa no primeiro turno, agora mais essa vitória no segundo turno e um empate contra o Bragantino, chegamos aos 30. Não está distante o objetivo. Precisa agora arranjar o mais rápido possível essas vitórias. O jogo contra o São Paulo agora se tornou um jogo muito complicado. Era um jogo que eu mantinha algumas esperanças de pontuar, porque o Coxa vai muito bem fora de casa, mas sem Ronier e sem Josué vai ser difícil, tá? A gente tem jogadores que ainda conseguem desempenhar num cenário de jogo fora de casa. São Paulo perdeu hoje para o Grêmio. Ainda assim vai ser muito complicado voltar com um ponto lá do Morumbi. Aí depois nós pegamos o Corinthians no Couto Pereira, mas vai ter que achar ponto. Como eu falei, não está distante o objetivo. Eu imagino que ali 13, 14 pontos já sejam o suficiente, 15 pontos a segurança total. Então, essa vitória de hoje assim, foi muito importante para o Coritiba chegar ao objetivo, para a gente passar a régua em 2026 e pensar em 2027. Eu não estou conseguindo nem pensar em outra coisa que não seja chegar aos 45 pontos. Se chegar rápido, aí a gente pensa em outra coisa, mas com tudo que está acontecendo no Coritiba, com o desastre que foi na questão de elenco nessas últimas aí 24, 36 horas, acho que poucas equipes já passaram porque o Coritiba passou aí desde do treinamento da sexta lá que teve a lesão do Ronier e o jogo agora de sábado contra a Chape, assim, uma sequência inacreditável de lesões. O Sapo está muito bem enterrado no gramado do Alto da Glória e que contratem. Hoje a vitória veio assim, mas é muito difícil imaginar que esse elenco, principalmente agora com as lesões, vai aguentar. Precisa contratar. Se tentarem empurrar com a barriga, assim, eu acho muito difícil o Curitiba conseguir escapar do rebaixamento. Mas agora, hoje é o dia de dormir
um pouquinho mais tranquilo com a vitória e aguardar essa semana cheia, mais uma semana cheia para o Curitiba. Curitiba só tem semana cheia para treinar porque não joga nem competição sul-americana porque não tem como, que estava na Série B, nem Copa do Brasil porque foi eliminado na primeira participação que teve. Então tem semana cheia, vai ter semana cheia para o jogo São Paulo, vai ter semana cheia para o jogo contra o Corinthians. Agora até me fugiu qual que é o jogo da rodada 25 contra o Remo. Rodada 25 contra o Remo fora de casa. Então, só semana cheia para treinar e para recuperar todo mundo e para contratar. Que parem de empurrar com a barriga, que abram o bolso e que reforcem esse elenco, porque hoje ficou evidente que precisa. Tá bom, gente? O vídeo termina por aqui hoje. Aliviado, mais do que feliz, aliviado com a vitória de hoje. Chegamos aos 30 pontos, faltam 15 na contagem conservadora para a gente poder respirar agora nesse ano 2026 e começar a pensar em talvez objetivos maiores, mas por enquanto não. Mas principalmente se garantir para 2027 na Série A, para que esse projeto possa continuar, para que a gente não tenha toda vez esse planejamento, essa subida do Curitiba, de tentativa de subida de patamar sempre interrompida por anos ruins, tá bom, gente? Lembrando, se puder, deixa o like, se inscreva no canal, ajuda bastante. Valeu, até a próxima.